Agora chegou o momento de nós meditarmos na doce e preciosa Palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de comentar com os amados irmãos. Na verdade, eu estive essa semana lendo um texto que muito chamou minha atenção, então eu resolvi fazer uma exposição sobre esse tema. E o tema seria o pecado. E se nós fôssemos intitular essa pregação, seria 10 mentiras a respeito do pecado. 10 mentiras acerca do pecado. E como base para a ministração desta noite, eu escolhi a carta de Paulo escrevendo à igreja, aos irmãos que estavam ali na cidade de Colossos, capítulo 3, mais precisamente versículos de número 5 e 6. Foi feita a leitura aqui até o 11, mas seria mais especificamente o versículo 5 e o versículo 6, que vai justamente falar sobre a mortificação dos nossos membros aqui na terra, e vai citar justamente impureza, prostituição, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, e vai colocar logo em seguida, dizendo: pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, a maior de todas as tragédias da humanidade foi o pecado. A maior enfermidade, a maior chaga que já aconteceu na raça humana se chama pecado. O ser humano tinha tudo para ter uma vida plena e abundante com Deus, mas o pecado agora vem e destrói tudo aquilo de bom que o ser humano poderia desfrutar. O pecado agora começa a matar o homem fisicamente e traz imediatamente a morte espiritual do ser humano, que até então tinha uma plena comunhão com Deus. A partir do momento que o homem peca, o corpo do ser humano também começa a sofrer. Não é só a alma, mas o corpo físico agora começa a morrer. Não é uma morte imediata, mas pouco a pouco as células vão envelhecendo e vão morrendo, e vão envelhecendo cada vez mais, até chegar a um ponto que o corpo agora não tem mais condições de permanecer vivo, e este que é a bainha da alma, agora chega ao fim de sua existência, e o ser humano agora tem que prestar contas diante de Deus de tudo que foi feito por intermédio desse corpo. E essa chaga foi algo tão mortal que passou para todos os homens. Não houve exceção, não houve alguém que tivesse a capacidade ou agora a imunidade a essa doença, salvo, com exceção aqui é óbvio, de Jesus Cristo enquanto esteve aqui entre nós. Mas dentre os seres humanos, dentre os homens mortais, entre os homens naturais, não houve ninguém além do próprio Cristo que não tenha sido chagado pelo pecado. E a primeira mentira a respeito do pecado que eu gostaria de destacar nesta noite é justamente a mentira de que o pecado traz uma realização. Na verdade, o pecado traz uma realização, porém, uma realização momentânea, um sentimento de prazer momentâneo que tão rápido desaparece. Que quando menos se espera, agora se torna em uma expectação de julgamento. O indivíduo agora comete determinado pecado em busca de alcançar uma realização, em busca de alcançar uma satisfação, em busca de alcançar um prazer.
mas quando o ato é consumado, aquele prazer acaba, aquele sentimento de realização se esvai, e o indivíduo agora necessita de mais e mais e mais. É uma relação, parece que de dependência. As pessoas pensam que o pecado torna elas mais felizes, mas infelizmente o pecado pouco a pouco vai destruindo a relação do homem que já está deteriorada com Deus e também destruindo o próprio corpo físico de uma maneira ainda mais rápida do que o necessário. Mas a realidade é que o pecado é a causa principal de toda a infelicidade que existe no mundo hoje. Todo o desconforto existencial que sentimos, todos esses questionamentos que levantamos, é justamente por conta do pecado que agora entrou no mundo. E agora as pessoas começam a fazer coisas que jamais fariam se o pecado não estivesse nelas. Pessoas que foram criadas por Deus para fazer o bem, para amar umas às outras, para cuidar umas das outras, agora começam a cometer atrocidade uns contra os outros. E, infelizmente, isso é consequência do afastamento do homem de Deus. Toda a miséria, toda essa infelicidade vem justamente por conta desse afastamento do homem de Deus. Tanto nessa vida como na vida que virá, a infelicidade é causada pelo pecado. Porque aquele que busca está fazendo a vontade de Deus, tanto nessa vida aqui terrena, quanto na outra que virá, desfrutará de um gozo inexplicável, desfrutará de uma paz essa que a Bíblia Sagrada vai colocar para nós, que excede todo entendimento, que é independente das circunstâncias da vida. Essa paz agora adentra o coração daquele que agora se sente justificado diante de Deus, como já foi o tema de outras ministrações aqui no programa Momentos de Paz. E, amados irmãos, quando nós olhamos morte, doenças, desavenças, guerras, fome, vício, seja ele de que espécie for, famílias que estão destruídas, ódio, dor, sofrimento, toda espécie de males vai ser justamente consequência do pecado. Ou seja, o pecado não traz essa realização que o ser humano acredita alcançar quando o comete. A Bíblia Sagrada deixa bem claro para nós que o pecado afasta o homem de Deus. O profeta Isaías vai dizer que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Criador. Mas vai chegar um dia que aquele que escolhe fazer a vontade de Deus irá desfrutar daquilo ou do projeto para o qual Deus criou o ser humano, que era para viver uma vida plena e abundante com Ele. Somente quando o céu, quando nós agora adentrarmos o céu, quando agora nós vivemos o novo céu e a nova terra, aí sim nós iremos desfrutar da maior comunhão, ou de uma comunhão plena com o nosso Deus. Aí nós iremos alcançar o ponto, o auge, aquilo que seria a crista da onda daquilo que Deus projetou para a humanidade. Porque o pecado, ele vai contradizer diretamente o propósito para o qual eu e você fomos criados. Deus agora projetou o homem para fazer o bem,
Mas agora o pecado leva o homem para cometer maldades. Deus projetou o homem para amar, com a capacidade de amar. Mas agora muitas pessoas enveredam pelo caminho do desamor. O pecado é uma afronta direta, amados irmãos, à santidade de Deus. E jamais alguém conseguirá ser feliz, jamais alguém conseguirá ser realizado enquanto viver uma vida de pecado. O bem, quando nós olhamos a questão do bem, a vontade de Deus era que o bem fosse o centro da humanidade. Deus nos fez para desejarmos as coisas boas, para que nós agora buscássemos a Ele. Mas agora o pecado ele vai trazendo no ser humano como se fosse uma anestesia. O ser humano fica meio que anestesiado por conta do pecado e agora vai se afastando mais e mais de Deus. Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24, quando Paulo está em Atenas, lá no seu discurso no Areópago, ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se fosse necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e o limite da sua habitação. Agora Paulo vai dizer para que Deus criou o ser humano: para que buscasse ao Senhor. Para que buscasse ao Senhor. Se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Por isso que o desejo de Deus é que todos se salvem. Ele está de braços abertos, aguardando apenas uma atitude minha e sua. Ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém, mas Ele agora está nos esperando que nós venhamos agora fazer a nossa parte. E o versículo 28, só para finalizar essa fala de Paulo, ele vai dizer: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, os poetas, disseram, pois somos também sua geração. Deus criou o ser humano justamente, amados irmãos, no sentido de buscá-lo. Fomos criados, agora caídos, obviamente, por causa do pecado, mas a alma do ser humano, ela busca por Deus. Ela está em uma busca constante para a reconexão com o Criador. Reconexão essa que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Mas quando o homem se aproxima de Deus, quando o homem agora faz a vontade de Deus, ele agora consegue desfrutar desta maravilhosa salvação. Fomos criados e projetados para buscar a Deus, e não somente para isso, mas o escritor, o salmista, no Salmo 119, versículo 73, ele vai dizer: as tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoam, dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Se nós aprendêssemos verdadeiramente todos os mandamentos de Deus e colocássemos em prática, nós agora desfrutaríamos de uma vida cheia da presença de Deus. O problema é que o ser humano, quando vai em busca dessa realização, quando o ser humano vai em busca desse prazer, o ser humano agora esquece de fazer aquilo para o qual ele foi projetado, que é buscar a Deus
e andar segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos. E o terceiro ponto, que também está aqui no livro dos Salmos, no Salmo de número 100, versículos de 1 a 3, fomos criados também para adorar a Deus. Por isso que o salmista vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor, não é alguns, mas todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nunca o ser humano será feliz enquanto ele não desenvolver, enquanto ele não viver o propósito para o qual ele foi criado, de buscar a Deus, de servir a Deus e de aprender, de colocar em prática também os seus mandamentos. Quando o ser humano agora consegue viver dessa maneira, aí o ser humano agora desfruta dessa paz que excede todo entendimento. Mas enquanto o homem estiver buscando realizações em pecados, enquanto o homem estiver buscando ali fugir da pressão que a sua consciência faz, apesar de que muitas pessoas encontram com a mente cauterizada, mas enquanto ainda existe uma consciência que grita, o ser humano agora tenta de algumas formas fugir dessa acusação. Muitas pessoas agora, quando botam a cabeça no travesseiro, a consciência os acusa. Mas quando nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus, quando a nossa consciência quer nos acusar de algo, quando o inimigo das nossas almas quer nos acusar de algo, nós agora vamos para a Bíblia Sagrada e dizemos: olha, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Porque muitas das vezes acontece isso. Nós andamos no centro da vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus, mas isso não impede que nós venhamos falhar em algumas áreas da nossa vida. E aí a nossa consciência pesa, o inimigo de nossas almas também se aproveita de determinadas situações, mas quando nós agora buscamos os pés do Senhor, quando nós buscamos o perdão de Deus, Ele agora nos perdoa e nós agora vivemos uma vida plena e abundante junto com Ele. Deus é a maior fonte de bênçãos que o ser humano pode encontrar. A maior fonte de satisfação que o ser humano pode encontrar aqui nessa terra se chama Deus Todo-Poderoso. Não existe droga alucinógena, não existe bebida alcoólica, não existe nada que vá trazer o prazer que a presença do Espírito Santo traz para a vida de uma pessoa. Deus, Ele é o doador desse dom maravilhoso que nós chamamos de amor. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele é amor. E Ele pode nos oferecer agora uma alegria. Alegria essa que os prazeres do mundo não conseguem proporcionar para a nossa vida. É justamente essa alegria que é proporcionada para nossas vidas, que vem por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro do homem, dentro da mulher que agora escolhe fazer a vontade de Deus. Quando uma mulher agora escolhe fazer a vontade de Deus, a sua vida agora começa a mudar radicalmente. E essa mudança, essa transformação de vida começa a conduzir o homem para mais próximo de Deus. E quanto mais próximo o homem está de Deus, maior é a sua sensação de realização, maior é a sua sensação de alegria, maior é a sua sensação de prazer. O maior prazer que nós podemos encontrar aqui nessa terra é se aproximar de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, amados irmãos, nós desfrutamos de algo que, humanamente falando, nós não temos palavras para expressar esse sentimento. E é muito importante a gente se lembrar que o pecado ele pode oferecer somente um prazer temporário.
Essa realização, como falei no princípio, é momentânea. E a gente vai falar isso baseado justamente na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo de número 25. Carta aos Hebreus, capítulo 11 e versículo de número 25, que vai dizer assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O escritor aos Hebreus vai dizer: olha, eu prefiro sofrer, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo só sentir o gozo, sentir a alegria, sentir a satisfação que o pecado proporciona. É isso que o escritor aos Hebreus aqui está falando para os seus leitores. A satisfação do pecado, ela só dura um pouco de tempo, como também acaba em uma miséria ainda pior. Acaba em uma destruição do corpo e da alma do ser humano. João, escrevendo a sua primeira carta universal, no capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, os desejos desordenados também passam, mas a todo aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Assim como os prazeres são momentâneos, dão e passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, porque ele é feliz nessa vida e também é feliz na vida futura ou na vida vindoura. A segunda mentira que se é propagada a respeito do pecado é que o pecado é algo fácil de ser derrotado. É que o pecado, apenas com as suas próprias forças, você consegue vencer o pecado. Esse também é um engano que tem levado muitas pessoas à perdição. E é uma das coisas também que o inimigo de nossas almas quer que nós venhamos a acreditar, para que a nossa vigilância, para que o nosso cuidado venha diminuir, para que nós venhamos baixar a nossa guarda e venhamos agora ser afligidos pelo pecado e nos tornarmos escravos dele. Mas o que precisamos lembrar-se é que o pecado é algo perigoso. O pecado não é algo que se deve brincar, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que o pecado, ele aprisiona o homem. O pecado agora torna o homem escravo, lá em João 8,34. O próprio Jesus Cristo é quem fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Somente se o Filho vos libertar, aí é que você vai ser livre. Não é pelas suas próprias forças, não é de uma maneira que você acha que você vai resolver o problema, que você agora vai conseguir vencer o pecado. Não. Somente uma intervenção divina, somente a aceitação do sacrifício de Jesus na cruz e o sangue que foi derramado em nosso lugar pode agora perdoar os pecados dos homens, pode agora trazer uma sensação de comunhão verdadeira com Deus. E nós precisamos buscar esta experiência. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Romanos, ele vai falar sobre a sua própria experiência. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos do 14 a 25, que ele vai falar justamente da luta entre carne e espírito. E esse aqui a gente vai perceber que ele está falando de uma experiência própria dele. E ele vai dizer: olha, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a concupiscência. Sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei.
mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte. Na verdade, isso é uma pergunta. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Paulo agora vai falar de um desconforto existencial que ele mesmo tinha, que o bem que ele desejava fazer, ele não conseguia. Muitas das vezes ele tentava fazer o bem, quando menos esperava, quando ele dava por conta, ele já estava fazendo algo que ele não desejava fazer. Isso é aquilo que nós chamamos de inclinação. Por causa do pecado de Adão, agora os homens estão inclinados para o pecado. E isso não é apenas algumas pessoas que passam por isso, mas todos os homens enfrentam esse processo de desconforto por causa do pecado. Todos os homens agora estão fadados a enfrentar esta luta entre bem e o mal que existe dentro deles. Mas agora, o que vai diferenciar um homem dos outros é justamente o que ele decide fazer quando essa luta começa a existir dentro de si. Quando ele se aproxima de Deus, quando ele escolhe agora fazer a vontade de Deus e nega os seus próprios desejos, nega as suas próprias vontades, o ser humano agora começa a desfrutar da comunhão verdadeira com Deus. O que complica esse assunto e que deixa bem claro o quanto o pecado é mau, é que o pecado é algo enganoso. Mais uma vez a gente volta para a carta aos Hebreus, no capítulo 3, e no versículo 13, e ele vai dizer para nós desse jeito: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. O pecado é enganoso. E a advertência aqui é para que nós venhamos todos os dias estar buscando fugir desse pecado, estar buscando agora fazer a vontade de Deus. Por isso que ele diz: olha, antes eu exorto a vocês que uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo, e no tempo que se chama hoje, não é para deixar para amanhã, não é para deixar para mais tarde, mas é durante todo o tempo de hoje, nós precisamos exaltar uns aos outros, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado nem sempre aparenta ser algo mal. O escritor aos Hebreus vai fazer também uma referência de que o pecado, ele assedia o ser humano. Lá no capítulo 12, e versículo 1, ele vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado está à nossa volta, o pecado está ao nosso redor, está a todo momento oferecendo pratos, oferecendo bandejas, para que o ser humano agora possa ser enganado por o pecado e agora se afastar de Deus.
Por esta razão, a Bíblia ordena, a Bíblia deixa clara que nós precisamos ter muito cuidado com o problema do pecado. Que nós precisamos vigiar e orar para que nós não venhamos cair em tentação. Porque nós vivemos, mas o pecado agora está nos rodeando a todo tempo. Para onde a gente olha, o pecado agora tem um prato para nos oferecer. Mas quando agora nós compreendemos que tudo isso é lentilha, que tudo isso é apenas algo passageiro, que é um prazer efêmero, que é um prazer momentâneo, agora nós olhamos para estas coisas e essas coisas não nos atraem mais, porque nós buscamos aquilo que é eterno. Quando nós lembramos que o mundo e suas concupiscências passam, agora a gente olha para aquele prazer e diz, não vale a pena. O melhor que eu preciso fazer, o melhor que eu posso fazer é fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que nós precisamos lutar contra o pecado. Paulo disse que esmurrava o seu próprio corpo e o mantinha sob controle, a fim de não ser reprovado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de todo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para uma coroa incorruptível. Aqui eu coloco só um ponto para que nós possamos entender. Paulo agora está olhando um atleta que está desempenhando uma corrida. Vamos colocar aqui o exemplo dos 100 metros rasos, né? O Usain Bolt. Acho que ele até já se aposentou, né? O cara, para chegar para ser o homem mais rápido do mundo, ele não está todo dia comendo pizza e Coca-Cola. O cara não vai dormir meia-noite e acorda 12 horas do dia. Existe toda uma disciplina, existe toda uma alimentação que aquele atleta precisa fazer, existem muitas coisas que aquele atleta precisa abrir mão para que o seu corpo agora possa ficar resistente e forte o suficiente para ele enfrentar aquela prova. E Paulo agora olhando para aquilo, Paulo agora olhando para aquele atleta, ele agora puxa isso para a nossa vida espiritual. Ele diz, olha, o atleta ele tem que se abster de muitas coisas para que ele alcance essa coroa corruptível, para que ele alcance uma medalha, para que ele alcance um prêmio. Mas agora nós corremos por uma coroa incorruptível. Nós corremos para algo que é transcendente essa vida humana. Nós precisamos também lidar com a nossa vida espiritual como um atleta lida com o seu próprio corpo para desempenhar uma prova. É isso que Paulo agora está dizendo para nós. Ele continua: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu próprio corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo agora, um homem que pregava contra o pecado, imagina agora se ele vivesse uma vida de pecado. Ele agora estaria contrariando o seu próprio discurso. Mas ele diz que para não contrariar o seu próprio discurso e para alcançar essa coroa que é incorruptível, ele agora reduziu o corpo dele à servidão. Mas muitas das vezes nós não queremos abrir mão do prazer. Muitas das vezes as pessoas não querem abrir mão de nada para fazer a vontade de Deus. Nós vivemos em uma constante batalha espiritual. Não é uma brincadeira, não é algo que não deve ser levado a sério, mas ao contrário disso, o nosso adversário é feroz. O nosso inimigo estuda o ser humano desde o princípio. Ele sabe exatamente aonde atacar e a hora certa de atacar. E nós precisamos estar prontos para quando esses ataques vierem. E não baseado na nossa própria força, achando que o pecado e que o inimigo é algo fácil de ser combatido.
mas agora nós usamos as armas de Deus para que possamos vencer essa batalha, essa luta que todos os dias nós enfrentamos. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 3, ele vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele agora enfrenta dificuldades por ser um soldado de Cristo, por ser alguém que está fazendo a vontade de Deus. Ele agora tem que abrir mão dos seus próprios desejos, tem que abrir mão de suas próprias vontades e ainda viver em um contexto de perseguição. A batalha espiritual era dura, e não somente a espiritual, como também a perseguição física, a pressão psicológica. E quando o ser humano escolhe fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a essas circunstâncias, ele só consegue vencer de uma forma. Efésios 6: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau, para que vocês possam resistir ao diabo. Vocês precisam estar vestidos de toda a armadura de Deus. Pregação essa que também já fizemos aqui no programa, em outra oportunidade. Não é revestir-se apenas de uma parte, mas de toda a armadura de Deus. Toda. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, toda a armadura de Deus deve ser usada por aquele e por aquela que quer vencer o pecado. John Owen deu um conselho muito sábio. Ele disse que precisamos matar o pecado, ou ele irá nos matar. Ele disse que não existe um dia sequer em que o pecado não... Deixa eu ver aqui, deixa eu ler direitinho aqui. Mate o pecado, ou o pecado matará você. Não existe um dia sequer em que o pecado não derrote, se não for derrotado, e não prevaleça, se não for subjugado. E assim será enquanto vivermos neste mundo. O que ele está dizendo aqui? Que a batalha é tão ferrenha que se a gente não matar o nosso inimigo, ele vai nos matar. Não existe aquela questão de redição, mas é questão de vida ou morte. Ou você destrói o pecado, ou o pecado destrói você.